Fala, torcedor do Nordeste, seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Você não vai acreditar no que rolou nos bastidores do futebol internacional nos últimos dias. Um comentário que ninguém esperava, vindo diretamente de um dos treinadores mais respeitados e vitoriosos da história recente do futebol mundial, simplesmente viralizou e pegou todo mundo de surpresa. Estamos falando de Carlo Ancelotti, técnico multicampeão por gigantes como Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern de Munique, que do nada soltou uma frase que deixou os torcedores brasileiros, especialmente os do norte do Brasil, em choque. Durante uma entrevista descontraída com jornalistas italianos após uma sessão de treinos do Real Madrid, Ancelotti foi questionado sobre o futebol latino-americano e citou algo que ninguém imaginava: o Paysandu Sport Clube. Sim, o querido papão da Curuzu. O técnico italiano não só mencionou o clube paraense como fez um elogio que repercutiu de forma avassaladora nas redes sociais e nos veículos de imprensa esportiva pelo mundo inteiro. E aí, você deve estar se perguntando: o que ele falou exatamente? De onde ele tirou essa referência? A gente te explica tudo aqui, em detalhes, nesse rumor que está dominando o noticiário e levando o nome do Paysandu para o topo das conversas globais no futebol. Tudo começou com um bate-papo informal após um treino do Real Madrid, quando um repórter italiano quis puxar assunto sobre o futebol fora da Europa, perguntando a Ancelotti quais clubes ou histórias ele tem acompanhado nas Américas. O treinador, conhecido por ser apaixonado por táticas e também por histórias de superação no futebol, comentou que volta e meia assiste a jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. O que ninguém esperava era que ele fosse tão específico e dissesse: tem um time no Brasil que me chama atenção pela luta. O Paysandu. Eles têm mostrado uma garra impressionante para tentar voltar à Série A. Essa frase, dita de forma simples, acabou se tornando um verdadeiro furacão nas redes sociais. Em poucas horas, páginas de torcedores do Paysandu começaram a repostar o vídeo. Influenciadores do norte do Brasil levaram o conteúdo adiante. Em Belém, a repercussão foi imediata. E o melhor, a fala de Ancelotti atravessou o oceano e ganhou espaço em jornais da Espanha, da Itália e até da Argentina, que destacaram o inusitado reconhecimento a um clube fora do radar da elite do futebol internacional. O elogio de Ancelotti mexeu profundamente com a torcida do Papão, que está em plena campanha para tentar subir à Série B, disputando a Série C com muita entrega em campo. A fala do treinador virou combustível emocional para os jogadores e para a comissão técnica, que inclusive repostaram nas redes sociais oficiais do clube com a legenda "Nunca deixamos de acreditar". O treinador do Paysandu, visivelmente emocionado durante a coletiva após o último jogo, chegou a comentar: ser citado por um técnico do nível do Ancelotti é um reconhecimento que ultrapassa qualquer resultado em campo. Mostra que a luta é vista, que o esforço é notado mesmo lá de longe. O elenco também abraçou a ideia de que isso é mais do que um simples elogio, é um sinal de que o Paysandu está trilhando um caminho certo de reconstrução e resgate da sua grandeza. Afinal, estamos falando de um clube tradicional, que já disputou Libertadores, que tem uma torcida apaixonada e que sonha em reconquistar seu espaço entre os grandes do futebol nacional. E agora, com esse holofote inesperado, tudo parece ter ganhado um novo sentido. É claro que isso também gerou repercussão fora da torcida do Paysandu. Rivais estaduais e torcedores de outros clubes brasileiros reagiram com certo espanto e até com ironia. Muitos não entenderam de onde surgiu essa observação de Ancelotti, considerando que ele está inserido num contexto totalmente europeu, focado no Real Madrid e nas grandes competições do velho continente. Mas, para quem conhece o treinador mais a fundo, sabe que ele é um estudioso incansável do futebol. Já declarou diversas vezes que adora acompanhar ligas alternativas, que analisa jogos de divisões inferiores e que busca sempre aprender com diferentes culturas táticas. Portanto, para ele, não é tão absurdo assim citar um clube como o Paysandu. Ao contrário, isso reforça ainda mais sua autenticidade como treinador e como admirador do futebol em sua essência.
A garra, a entrega e a luta do Papão da Curuzu estão sendo reconhecidas por quem realmente entende do riscado, e isso não é pouca coisa. Torcedores de outras equipes começaram a olhar com mais respeito para o Paysandu, e até comentaristas esportivos renomados entraram na onda. No Twitter, no Instagram, no TikTok, a frase "Ancelotti elogiou o Paysandu" virou uma espécie de mantra para os torcedores. Os memes começaram a surgir imediatamente. Fotos do técnico italiano usando o manto bicolor do Papão circularam nas redes. Montagens dele assistindo a um jogo do Paysandu com a bandeira do Pará ao fundo se espalharam como fogo em mato seco. Os perfis oficiais do clube entraram na brincadeira com muito bom humor, repostando os conteúdos e interagindo com a galera. O engajamento foi tão alto que a conta oficial do Paysandu ganhou milhares de novos seguidores em apenas 2 dias, muitos deles de fora do Brasil. A direção do clube percebeu o impacto e já pensa em criar produtos oficiais com a imagem de Ancelotti, como camisetas estampando a frase "garra" reconhecida mundialmente. O marketing do clube aproveitou o hype para lançar uma campanha nas redes, #ComAncelottiEuAcredito, incentivando os torcedores a lotarem o estádio nos próximos jogos. A energia está lá no alto. O Paysandu virou trend. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. No vestiário do Paysandu, a frase do técnico italiano foi colocada em destaque. Segundo relatos de funcionários do clube, uma faixa foi pendurada com a citação de Ancelotti, para que todos os atletas se lembrem, antes de entrar em campo, de que estão sendo observados pelos melhores. Para a comissão técnica, isso ajudou a elevar ainda mais a confiança do grupo. O próximo jogo do Papão ganhou status de decisão, com expectativa de casa cheia e clima de final. A torcida prepara mosaicos com a imagem do treinador italiano e mensagens de agradecimento. A diretoria até cogita enviar uma camisa oficial personalizada para Ancelotti, como gesto de gratidão. A relação entre um clube amazônico e um técnico europeu nunca foi tão falada. Até mesmo torcedores do Real Madrid começaram a comentar nas redes do clube paraense, curiosos sobre essa conexão tão improvável. O clima em Belém é de festa, mas também de responsabilidade. Afinal, agora o mundo está assistindo. Os veículos internacionais, especialmente da Espanha e da Itália, aprofundaram a cobertura sobre o Paysandu. Matérias com títulos como "O time amazônico que encantou Ancelotti" e "A paixão do norte do Brasil que o mundo precisa conhecer" começaram a surgir. Jornalistas estrangeiros estão buscando entender o contexto histórico do clube, sua torcida e sua trajetória. Entrevistas com torcedores e ex-jogadores estão sendo planejadas. O documentário do Papão na Libertadores de 2003 foi resgatado e compartilhado por portais europeus como exemplo da grandeza esquecida que ainda vive no norte do Brasil. O momento é histórico. E tudo isso sem que o clube precisasse vencer um campeonato, contratar uma estrela ou protagonizar uma virada épica. Bastou mostrar garra, entrega e paixão, e ter alguém como Ancelotti para enxergar isso. E é justamente esse o poder do futebol, fazer pontes entre realidades tão diferentes, conectar histórias, reviver memórias e inspirar novas gerações. Nos grupos de WhatsApp da torcida, não se fala de outra coisa. Torcedores mais antigos, que viram o Paysandu brilhar nos anos 2000, se emocionam ao ver que o clube voltou aos holofotes de forma tão bonita. Jovens que estão descobrindo agora a magia de torcer para um time fora do eixo sentem orgulho e pertencimento. Para muitos, esse momento vale como um título. É o reconhecimento da luta de um povo, de uma região que sempre teve que batalhar dobrado para ser ouvida. E se o futebol é uma linguagem universal, Ancelotti provou que sabe escutar com o coração. Porque para enxergar o Paysandu da forma como ele enxergou, é preciso mais do que olhar para números ou posições na tabela. É preciso sentir o jogo. Entender que o futebol pulsa em cada canto do mundo, e que histórias como a do Papão são o que mantém essa paixão viva. Agora, é com o torcedor. É hora de transformar esse momento em força, em presença, em apoio incondicional. Porque o Paysandu já foi visto. Agora, precisa ser lembrado para sempre.
Se você achava que o futebol do Norte estava esquecido, precisa rever seus conceitos. O comentário de Ancelotti acendeu uma chama que ninguém pode apagar tão cedo. E não foi exagero. Não foi marketing. Foi um elogio sincero, dito com a naturalidade de quem realmente valoriza o esforço. E, se isso virar moda, se outros técnicos e torcedores passarem a olhar com mais atenção para os clubes fora do eixo, o Paysandu terá sido o pioneiro de uma nova era. É como dizem por aí, às vezes, uma frase muda tudo. E a frase de Ancelotti foi mais do que palavras, foi um grito de reconhecimento, um aceno de respeito, um símbolo de esperança. Agora, cabe ao Paysandu manter essa garra em campo, aproveitar a visibilidade, quem sabe, conquistar não só o acesso, mas também um lugar cativo no imaginário do futebol mundial. A história ainda está sendo escrita, mas uma coisa é certa, ela já tem um novo capítulo inesquecível. E tudo começou com uma fala. Uma simples fala que ecoou como um rugido no coração do Pará. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.